Hoje é um dia muito especial. Estamos iniciando um projeto que foi gestado há aproximadamente 2 anos, que é o Casa Científica. Hoje iniciamos um podcast da Santa Casa. Teremos vários temas que são relevantes para a educação e saúde. E será temas que trarão o nosso dia a dia. A Santa Casa hoje é referência na média e alta complexidade e vai trazer, através desses profissionais, que são brilhantes, que são referência nas suas áreas dentro do nosso estado e dentro da nossa nação, com temas que certamente impactarão em muito a educação e saúde dentro do nosso meio. Tenho um prazer muito grande de ter ao meu lado, apresentando esse podcast, meu querido amigo, diretor técnico da Santa Casa de Feira de Santana, Dr. Edivaldo Gomes, que comigo conduzirá esses temas que acabei de relatar. Dr. Edivaldo, boa noite, é uma satisfação estar aqui contigo. Boa noite, meu amigo Rodrigo Matos, provedor da nossa Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana. É uma honra, um privilégio estar iniciando esse projeto novo da Santa Casa, Casa Científica. E hoje estamos aqui com uma convidada especial, doutora Dulcilália. Doutora Dulcilália, que é médica da Paraíba, que está na Bahia atualmente. Fez residência de clínica médica no Hospital Ananeri, fez residência de hematologia no Hospital das Clínicas da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, e hoje integra o nosso corpo clínico aqui na nossa Santa Casa. Satisfação, doutora Dulcilália, nossa querida Dulce, para os mais íntimos, e dizer que a doutora Dulce também é responsável por nossa agência transfusional e lidera a enfermaria de oncohematologia do Hospital Dom Pedro, que é mantida pela Santa Casa. Muito boa noite também, doutora Dulce. É um prazer estar com a senhora. E o primeiro tema escolhido para discutir é um tema que é muito corriqueiro na emergência do Hospital Dom Pedro, que é referente à neutropenia febril. Doutora Dulce, eu começaria com uma pergunta para ti, que é uma pergunta que vários internos de medicina e até médicos que não são da área vivem questionando no nosso dia a dia. A neutropenia febril, há espaço para o tratamento domiciliar? Então, olá, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite, doutor Rodrigo, doutor Edivaldo. É com imensa satisfação que eu estou aqui hoje para a gente conversar com um tema muito importante na oncohematologia sobre neutropenia febril. Então, começando a conceituar o que é a neutropenia febril, né? Então, como o próprio nome diz, a gente tem febre associado com a contagem de neutrófilos abaixo de 500 ou abaixo de 1.000, com probabilidade de queda nas próximas 48 horas. Interessante. E a senhora acha, doutora, que existe a possibilidade da gente tratar? Porque assim, quando a gente vê neutropenia febril, dá calafrio na gente também, né? Com certeza. Fica preocupado porque agrega alta norma de mortalidade. Então, no nosso imaginário, neutropenia febril é igual você internar o mais rápido possível, fazer antibiótico venoso, enfim, toda aquela urgência que demanda essa situação clínica. E quando a gente fala de uma condição de tratamento domiciliar, sou estranho frente a essa enfermidade, que é uma enfermidade que tem uma gravidade elevada se não tratada. E mortalidade também. Mortalidade alta. Então, há possibilidade de a gente tratar domiciliarmente? Existe espaço para isso? Há algum benefício, se for possível, tratamento domiciliar? Então, Rodrigo, responder essa pergunta, eu particularmente vou falar do que tem da literatura e a gente trazer um pouco para a nossa realidade do que é o Brasil. Então, na literatura, sim, a gente tem a probabilidade de tratar esses pacientes considerados de baixo risco. Quem são esses pacientes de baixo risco, né? Existe um score chamado de MASC, que a gente faz na emergência, como uma triagem mesmo, para a gente avaliar quem são esses pacientes de baixo risco. Engloba pacientes que têm sintomas leves, moderado, grave, abaixo de 60 anos, que não tem nenhum distúrbio obstrutivo pulmonar, nenhuma condição de hipotensão, nenhuma condição de infecção fúngica recente relacionada à neoplasia. Esse score, ele tem pontuação até o número 26, mas a gente sabe que acima de 21, ele é considerado de baixo risco, quando a gente calcula cada condição que eu citei aqui com uma pontuação. Então, se a gente tem um score de MASC
para aquele paciente acima de 21, a gente tem um paciente de baixo risco. Então, a gente exclui os pacientes, eu vou falar aqui da minha população, né? Os pacientes de transplante de medula óssea e os pacientes de indução de leucemia, né? Que só esses dois perfis de pacientes já são muito graves e não dá para a gente realmente tratar de forma ambulatorial. Mas sim, a gente consegue tratar esse paciente de baixo risco. Só que a gente tem que lembrar que existe pré-condições para isso, não apenas condição clínica, né? Mas a gente tem que oferecer estrutura para esse paciente. Bom, então, pelo que eu entendi, Dulce, você nos traz a seguinte informação. Para o tratamento da neutropenia febril, que é uma emergência médica, como o Rodrigo já chamou a atenção, é possível a gente pensar em tratar a parte desses pacientes de forma ambulatorial. Seriam aqueles pacientes que tivessem alguns critérios que configurassem baixo risco, né? Sim. E você esclareceu que existem duas doenças de base, inicialmente, que são geradoras de neutropenia febril, que essas já estariam excluídas dessa possibilidade. E você agrega mais alguma coisa. Então, além das características clínicas do paciente, eu compreendo que você quer dizer que precisa de algumas características do próprio usuário, do próprio paciente. Quais são as condições que esse paciente precisa apresentar, além da questão da saúde, que você já chamou a atenção, para ele poder ser elegível? Quero dizer o seguinte: aspectos sociais, aspectos outros que não a própria doença afetam nessa decisão para tratamento ambulatorial ou não? Isso não tem importância nesse caso. Sim, perfeito, e afeta muito. Não, a gente não pode só avaliar a clínica, né? A gente tem que avaliar a estrutura. E de que estrutura, na verdade, a gente está falando, é que eu estou falando aqui, né? São recomendações tanto da ASCO quanto também da Sociedade de Infectologia Americana, numa nova diretriz agora de 2000. Nem é tão nova, mas a recomendação é de 2018, que seguimos até hoje. Então, primeiramente, esse paciente tem que morar a pelo menos 48 quilômetros do serviço de emergência que o atende. Então, sabemos que não é a realidade nossa, né, de muitos hospitais, né, a gente tem pacientes de 200 quilômetros, de 400 quilômetros, que não tem muitas vezes acesso nem uma emergência. Então, estruturalmente falando, aplicar o baixo risco nesse perfil de paciente associado com a estrutura fica muito difícil. Então, é um paciente que tem que ser muito bem compreensivo, tem que ter um cuidador responsável por ele. Existe uma forma chamada de captação que o serviço de emergência tem que ligar diariamente e às vezes até 3 vezes por dia para perguntar se o paciente teve febre, se ele está melhorando com um antibiótico, se essa febre passa acima de 3 dias. Então, assim, são vários critérios que a gente aplicando na nossa prática médica não tem condições, né? Se a gente avaliar a nossa grande população. Eu vejo que envolve, então, alguma coisa muito interessante, porque o atendimento do paciente envolve custos e dificuldades, inclusive, de leitos para a gente hospitalizar tantos pacientes. Isso se presta no ambiente privado e, sobretudo, no SUS, no público, né? Então, uma alternativa que garanta segurança, que garanta um bom atendimento e que preserve os leitos de hospitais para outros pacientes parece ser muito interessante. Reservar para os casos mais graves. Isso, que não demanda, então, que não tem essa opção, digamos assim, de tratamento ambulatorial. Entretanto, eu compreendo que existe toda uma estrutura necessária para que isso seja feita. Desde as condições de compreensão, né, do próprio paciente de família, desde até a estrutura que vai receber esse paciente. Não necessariamente, eles falam até em hospital dia mesmo, não necessariamente aquela estrutura terciária do hospital, mas sim até um serviço como a gente tem de endoscopia, né, que é hospital dia, a gente ter, digamos, um hospital dia para esse perfil de paciente. E que envolva uma equipe multiprofissional, que seja possível a gente fazer um acompanhamento muito próximo desse paciente,
lançando mão até de estratégias muito modernas, como telemedicina, por exemplo. Perfeito. São esses contatos à distância que se faz. Algo que parece assim bastante interessante. Não sei se isso tem sido uma prática muito rotineira assim no nosso meio, né? Mas parece, do ponto de vista de saúde pública, de gestão, uma estratégia muito atrativa. É muito comum. Como é que é a frequência de pacientes com essa patologia no pronto-socorro, por exemplo? São muitos pacientes, essa condição é a condição comum, uma condição incomum. Eu vou ser bem sincera, na prática, né, a teoria é uma coisa, mas na prática a gente tem muito baixo risco tratando em hospital, muitas vezes porque a gente tem o perfil, porém a gente não tem a questão da estrutura. É um paciente que muitas vezes ele não tem cuidador, muitas vezes o paciente tem um baixo nível de entendimento, que não sabe ler, não sabe escrever, não sabe passar uma informação fidedigna. É um paciente que não tem familiar, não tem cuidador, o cuidador não entende. Então, é mais, digamos, social, muitas vezes, o nosso problema do que o próprio ajuste para o hospital, propriamente dito. Na prática, o que a gente ainda fazia muito na residência era casos que a gente sabia que o paciente, tanto o paciente quanto o cuidador ou familiar eram muito bem orientados, e no período da quimioterapia, no período que a gente chama do nadir da quimioterapia, né, que esses neutrófilos vão cair, a gente já deixava a receita com o paciente do antibiótico oral. Geralmente a gente faz uma quinolona, cipro ou levofloxacina associada com amoxicilina com clavulato. Deixava a receita com o paciente e falava: ó, seu fulano, quando o senhor tiver febre, porque a febre vem, né, é um sinal positivo, digamos, da neutropenia febril. Mas só um parênteses, né? Febre, mas lembrando que 60% a 70% dos casos a gente não vai ter cultura positiva. Então, nem sempre a gente vai ter microbiologicamente essa neutropenia detectada. Então, a gente mandava o paciente com essa receita e, quando tivesse febre, ele procurar um serviço médico. Mas por quê? Porque imagina, eu tenho um paciente de 300 quilômetros. Então, eu vou deixar só ele com antibiótico oral. O médico precisa vê-lo, né? Precisa ver os sinais vitais, se está tudo bem. Se com o início do antibiótico, 2, 3 dias, ele está respondendo bem, ele tem que ter toda essa orientação. Está respondendo bem, não está? Diminuiu o período de efervescência que a gente espera, 48 horas, ou até mesmo 72 horas, com o uso de antibiótico, está respondendo, não está? Então, na prática, a gente acaba pedindo todo mundo para ser avaliado numa emergência. O nosso provedor tem uma curiosidade aos nossos eh, telespectadores, quem nos assiste hoje, que é o médico, nosso provedor. E além de um médico, ele tem uma formação ampla. Inclusive, é um emergencista com uma especialidade. Então, eu queria aproveitar que o nosso provedor está aqui e tem muita experiência em emergência, tanto no serviço de emergência hospitalar como extra-hospitalar, para saber dele um pouquinho assim, qual é a frequência, Rodrigo, de pacientes assim no pronto-socorro. Você vislumbra, você tem as duas visões. Você tem a visão assistencial daquele que está acostumado a receber esses pacientes no pronto-socorro, no UTI, e você tem o lado gestor, que é aquele que está organizando toda a estrutura para oferecer o melhor serviço possível. Como é que você vê em relação à prevalência dessas doenças no pronto-socorro e como é que você vê esse aspecto dessa possibilidade de um tratamento domiciliar para a neutropenia febril? Olha, eu ouvindo a doutora Dulce aqui dar as explicações referentes ao tratamento da neutropenia febril, eu sou oriundo do Hospital da Emergência do Hospital Dom Pedro, né? O Hospital Dom Pedro, inclusive a coordenação, uma curiosidade, a coordenação da emergência foi o meu primeiro cargo de gestão na minha vida. E daí a gente trilhou por outros ambientes de gestão. E antes de ser gestor do pronto-socorro do Hospital Dom Pedro, eu fui plantonista. Foi meu primeiro emprego, foi na emergência do Hospital Dom Pedro. E como ele sempre foi referência para os pacientes oncológicos, era muito frequente
A neutropenia febril pode não ser tão frequente em unidades de pré-hospitalar fixo, como policlínicas que tem emergência, UPAs, mas no contexto hospitalar, que é um hospital de referência para o UNACOM, é muito frequente. Então era algo que os plantonistas dominavam do ponto de vista técnico, mas o que a fala de doutora Dulce traz me deixa muito feliz, porque a condição técnica é muito importante que nós nos apropriemos e entendamos todos esses scores que são colocados para que a gente possa fazer uma gestão eficiente. Mas a gente sabe que saúde não se faz só com saúde. Saúde tem os determinantes sociais que implicam diretamente nessa questão, e a condição socioeconômica do paciente é muito importante para a tomada de decisão. A Santa Casa de Feira, através da sua UNACOM, é referência, doutor Erival, como você sabe lá, para 72 municípios na Bahia. A Bahia tem 417 municípios, 72 municípios são acolhidos dentro da UNACOM da Santa Casa de Feira de Santana. Então, tem munícipes de feira que são tratados lá, mas tem munícipes de muitos municípios que são bastante distantes. E essa condição é uma condição que afeta de forma muito precisa a nossa tomada de decisão. Então, essa sensibilidade é muito importante, sempre tivemos. É importante sabermos que é possível, é viável, a doutora Dulce deixou isso muito claro, tratarmos. Então, a pergunta inicial foi: há espaço para o tratamento domiciliar no contexto da neutropenia febril? Há, sem dúvida alguma, e isso pode fazer com que a gente possa gerenciar melhor os leitos, considerando que a gente tem um sistema único de saúde, onde ele é universal, ele é integral, então é bem generoso e gera uma demanda muito grande, por isso temos que ser criativos e temos que ser bem eficientes, mas a gente tem que entender as peculiaridades do público que a gente atende. E se há uma condição social que inviabilize um tratamento eficiente dentro do contexto da neutropenia febril, o internamento é, obviamente, uma opção. Claro que pode-se pensar, como a doutora Dulce colocou, em situações intermediárias, desde orientações para que esse paciente possa ser tratado no município de origem dele, mais perto da sua família, algumas alternativas de dispensação de antibiótico oral da porta de emergência para que ele possa ficar lá no município dele, na casa dele, claro, sempre monitorado por um sistema que pode ser telemedicina ou similar, equivalente, mas que possa garantir a segurança e efetividade do tratamento. Então, respondendo de forma bastante objetiva, é muito comum no pronto-socorro do Dom Pedro, até hoje é algo que é frequente e que a gente busca sempre, através dos simpósios que a gente faz de emergências oncológicas, levar esse conhecimento, essa expertise para todos os outros médicos, enfermeiros, profissionais da rede, para que esse tratamento seja feito na ponta. Porque muitas vezes, doutor Erivaldo, mesmo o Hospital Dom Pedro, sendo uma emergência de referência para esses pacientes oncológicos, eles estão a 100, 200, até mais de 200 quilômetros distantes. Então, se ele tem um tratamento eficaz na porta de entrada de emergência no município dele, isso pode fazer uma diferença muito grande, hein, doutora Dulce? Sim. No desfecho clínico desse paciente. Então, e aí eu já faço uma pergunta para a doutora Dulce com relação ao tratamento oral. Sendo oral, não quer dizer que ele pode esperar muito para a introdução desse primeira dose de antibiótico. O que você fala com relação a isso, doutora? A partir do momento que esse paciente tem baixo risco, a partir do momento que a gente entende que antibiótico oral é uma opção e que a condição social do paciente favoreça, é possível a gente fazer essa dose de antibiótico depois de 48 horas? Ele pode sair com a receita lá para comprar daqui a 7 dias. Como é que a gente maneja esse processo? Perfeito, Rodrigo. Inclusive, o que eu vou dizer, o que está no guideline, né? Então, a gente tem que se basear naquilo que a gente está falando. Então, o guideline, inclusive, como a gente sabe, que foi falado aqui no começo, neutropenia febril é uma condição potencialmente grave, apesar de ter aquele subgrupo de baixo risco. Mas o que as diretrizes traz para a gente é que a primeira hora
do antibiótico tem que ser venoso. Então, não dá, mesmo paciente de baixo risco, a gente dá o comprimido e dizer, olha, o senhor, a partir de hoje, o primeiro antibiótico que o senhor vai tomar é assim, de 12 em 12 horas, com 7 dias. Não, a primeira dose, inclusive, na própria triagem de qualquer médico que atenda esse perfil de paciente, tem que fazer, além de solicitar exames, né, função hepática, hemograma, função hepática, renal, culturas também é indicado, hemoculturas, se o paciente tiver algum catéter, o portocátio, catéter, fazer cultura também, e exames de imagem direcionados se houver alguma queixa. Então, na primeira hora, tem que fazer venoso, geralmente antibiótico de amplo espectro. Um exemplo aqui, a gente faz muito o nosso Cefepime, 2 gramas de 8 em 8 horas, e tem um tempo de observação nessa emergência, né? Então, a gente não pode dar esse antibiótico com 10 minutos liberar. Não, geralmente é um prazo de até 4 horas, maior ou igual a 4 horas, esse paciente sob supervisão médica nessa primeira hora do antibiótico, observar reações, observar piora, retorno da febre. Então, se a gente tiver tudo isso bem alinhado, juntamente como o doutor Rodrigo falou, paciente, familiar integrado nesse processo, então a gente, em uma vigilância hospitalar, né, do hospital que também o atende, né? Então, a gente pode trazer essa realidade aí para o futuro. Eu digo para o futuro porque, na prática, hospitais de referência grandes, mesmo sabendo de tudo isso, citam nos seus protocolos os pacientes de baixo risco, porém, ninguém faz em casa, por enquanto, né? Então, é algo que a gente pode se planejar aí para os próximos tempos. A gente tem a Santa Casa de Feira, Dulce, tem uma estrutura de atendimento oncológico que é uma das maiores do país. E atendemos uma quantidade imensa de pacientes oncológicos. A gente tem uma estrutura bem organizada, uma unidade de alta complexidade de oncologia, bastante antiga na cidade. E como o nosso provedor já chamou a atenção, atende uma grande contingente da população baiana. A quantidade de pacientes oncológicos submetidos à quimioterapia, radioterapia é muito grande em nosso serviço, um dos que tem 2 aceleradores, dos poucos que possui 2 aceleradores, né? Eu queria saber o seguinte de você: a neutropenia febril, eu entendi que ela decorre da doença oncológica propriamente dita, mas, ao que me parece, ela também pode ser consequência de quimioterapia, de radioterapia, ou seja, me parece que ela pode ser causada pela doença de base e ela pode também ser uma consequência de um evento adverso associado à quimioterapia e radioterapia. E isso procede? Explique para a gente um pouquinho sobre a origem dessa neutropenia febril. Então, a gente leva em consideração, geralmente, até 6 semanas do paciente que fez uma quimioterapia venosa. Então, radioterapia e radiação em si, assim, a gente traz mais dos guidelines mesmo, referentes mais à quimioterapia e o período pós-químio que gera a neutropenia. E muitas vezes só tem neutropenia, não dá febre. Então, quando a gente fala em neutropenia febril, a gente tem essas 2 condições, mas associada a um processo quimioterápico prévio, geralmente. Há alguma quimioterapia específica que está associada a maior incidência de neutropenia febril? As quimioterapias, a gente fala muito mieloablativas, por exemplo, na oncohematologia, a gente tem a fludarabina, a gente tem principalmente a fludarabina, perdão, em altas doses, principalmente na leucemia, que a gente sabe que é um paciente que vai ter uma neutropenia prolongada, que é um conceito que a gente sabe que é o paciente que fica neutropênico por mais de 10 dias. Então, principalmente as mieloablativas, que faz a depressão da medula óssea, consequentemente dos neutrófilos, que a gente leva mais em consideração para esse paciente. Do mesmo jeito do transplante autólogo, eu estou me referindo à minha população de pacientes. Então, no transplante, na verdade, de medula óssea, a gente faz uma mieloablação total.
Então, a gente faz uma quimioterapia mieloablativa e a gente causa, na verdade, uma pancitopenia, né? Tanto vai cair hemoglobina, leucócitos, quanto também plaqueta nesse processo. Então, são pacientes, tanto que são excluídos dessa população estudada, né? Já são direcionados para o alto risco. Olha, doutora Dulce, sua fala me deixa muito animado, porque mostra que a gente tem um desafio gigantesco de qualificar o gasto público, né? A gente vive num país, como eu já falei, com um sistema gigantesco, universal, integral, e que oportunidades existem demais para que a gente possa otimizar, obviamente, o investimento público em saúde e fazer muito mais com o recurso que a gente tem. Não tenho dúvida que o desafio do subfinanciamento é imenso, mas dentro desse processo existe também a qualificação do gasto público. E se a gente conseguir, obviamente, estruturar, país afora, um sistema de garantia de eficiência e de qualidade dentro do processo de neutropenia febril, que é um recorte dentro de todas as doenças e complicações oncológicas, a gente consegue aí, com o mesmo número de leitos, internar muito mais pessoas e, obviamente, qualificar essa assistência. Então, é muito bom ouvir isso, muito bom saber que o tratamento domiciliar é algo plausível, é algo seguro, claro, dentro de um contexto de estruturação e segurança. Doutora Dulce, para finalizar, eu gostaria de te perguntar uma coisa que todo estudante de medicina quer saber. Qual o período do tempo de tratamento? A diferença se o tratamento é venoso ou oral? Quanto tempo eu devo tratar o paciente com antibiótico com neutropenia febril? Olha, doutor Rodrigo, não só estudante de medicina, viu? Assim, até médico mesmo, a gente sempre senta e conversa junto com um colega, que é uma pergunta difícil, muitas vezes, que do nosso dia a dia, mas vamos lá. Então, o tempo, classicamente, a gente só tirava o antibiótico desse paciente quando a gente tinha uma recuperação dos neutrófilos. Então, a gente tinha aquilo acima de 500, recuperando e estava alto. Só que a gente viu, tem um estudo até que eu queria citar, o How Long, que foi lançado na Lancet em 2017, justamente. É um estudo que ele prova que a gente tem uma segurança, sim, não aumentando a mortalidade do paciente para aquele que a gente introduz o antibiótico, fica 72 horas afebril e o paciente com recuperação clínica. E claro, também a gente tem que lembrar da cultura, né? Que a gente coletou a cultura daquele paciente. Então, se eu tenho esse paciente 72 horas aí, sem febre, bom estado geral, a hemocultura solicitada na chegada e a gente com 24 horas, 48, tem uma hemocultura negativa, não tem necessidade da gente estender classicamente aquele tempo de antibiótico para 7 dias. Claro, ressalvo aqui se a gente tiver uma hemocultura positiva, sim. E a gente tem que discutir junto com o infectologista qual a melhor estratégia para aquele paciente. Mas é importante lembrar que aquele viés de 7 dias de antibiótico para o paciente neutropênico já está sendo rediscutido e já está sendo atualizado por essa diretriz, né? E dizer que eu aprendi muito hoje com sua fala e espero que esse podcast, essa conversa, esse bate-papo sirva aí, obviamente, para que a gente possa trazer reflexões valiosíssimas, não só para os profissionais de saúde que estão diretamente envolvidos na assistência à saúde, mas também os gestores de saúde que podem entender que esses desafios podem ser contemplados numa organização que pode ser feito em parceria com quem está na ponta, com quem está executando o dia a dia das enfermarias, com pessoas tão qualificadas como você lá, que deixa, obviamente, nosso Hospital Dom Pedro muito confortável em saber que a enfermaria está em boas mãos e, obviamente, a parte ambulatorial e a agência transfusional. Então, eu queria agradecer demais a sua presença aqui, dizer que foi valiosíssimo o conteúdo que eu vi e não poderíamos começar esse grande projeto que é o Casa Científica com uma pessoa melhor do que você que vem agora liderar essa parte de oncohematologia na Santa Casa de Feira de Santana, no Hospital Dom Pedro de Alcântara. Então, aqui me despeço também do meu grande amigo, Dr. Edival Gomes, e ouvir aí agora ele, as suas considerações. Bem, foi uma honra muito grande, meu amigo Rodrigo.
estar aqui com Dulce, falando sobre um tema muito interessante. Eu acho que também foca no aspecto da humanização, de tirar o Exatamente. hospital do centro do cuidado, deixar o nosso paciente mais confortável em sua casa e tudo isso com bastante segurança, com eficiência. Lógico que é para um subgrupo, a gente está falando de uma doença com potencial gravidade muito alto, mas para esse subgrupo, uma vez identificado, onde isso seja possível de ser feito com segurança, acho que não haveria nada melhor. Então, parabéns, Dulce, pelo trabalho que você tem executado, parabéns ao nosso provedor por essa iniciativa. Casa Científica, uma iniciativa muito importante e que veio para engrandecer ainda mais a nossa instituição. Obrigada mais uma vez. Eu estou lisonjeada realmente de estrear esse podcast trazendo informação de grande relevância aqui para a gente discutir. Que é bom durar pouco. Foi uma satisfação estar ao lado do Dr. Edival e dizer que toda quinta-feira temos um novo episódio das grandes áreas em que a Santa Casa é referência. Aproveito para pedir a você que siga as nossas redes sociais no Instagram, @SantaCasaFSA. Até a próxima. Tchau.